Autorresponsabilidade. Gosto muito dessa frase. Criança chora e reclama, adulto resolve. Está na hora de agora vocês irem para a fase adulta. É isso que esses movimentos no planeta vão trazer vocês agora, a fase adulta, amadurecimento da vida. Porque para enfrentar tudo que está por vir, inclusive crise, recessão, dinheiro vai sumir mesmo, verdade. O apagão do 3 dias não vai ficar sem luz, não é isso, não. E nem é 3 dias corrido contado no relógio, né? Esse apagão é o apagão de tudo que era antes, daquilo que vocês se apoiaram para ter segurança antes. Esse é o apagão, mas porque alguém lá fora está fazendo isso? Não, camarada, são vocês mesmo. Quem é que está ditando a regra para todo mundo? Porque assim, se tem alguém que é dono do poder, é porque vocês estão dando poder para ele, entende como é que é? Não, é tão lógico isso. Ah, mas eu não dou, não tô, eu não. Ah, não. Você não está comendo nada, não está consumindo nada, não está comprando nada. Mas você também não pode parar de viver, não é isso? Não é assim que a pessoa pensa? Ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Eu fico aqui na minha, só esperando que... Porque se sobrar para mim, depois eu vejo o que eu faço. Não, esse é o conforto dessa zona desconfortável. Você está na matéria viva dela. Adquira o que você precisa para fazer o bem, para fazer o melhor. Mas lembre-se de por que e para que você faz o que faz. Andréa Francomano, quero começar com uma pergunta que eu acredito que as pessoas se identificam. Por que a maioria das famílias parecem, né, carregar o mesmo tipo de sofrimento? Essa é a pergunta de milhões, não? Não, é a todas, né? Mas a gente percebe que as pessoas vão seguindo padrões. E elas podem até mudar a roupinha da dor, mas a dor é a mesma. A gente pega uma família, por exemplo, que tenha tido um problema, né, de escassez, e aí você pode colocar, vamos falar desse, porque a escassez é a coisa que pega, né, ainda mais hoje em dia. É uma família que teve dificuldade para prosperar, que teve que fazer muito esforço para ter patrimônio. Esse patrimônio não ficou por diversos motivos, às vezes foi um governo que acabou causando uma pane no sistema, ou a pessoa se envolveu em dívidas, e aí teve que recomeçar com muito esforço. E aí vem os filhos nessa família, né? E aí esses filhos vão carregando essa mesma história no seu currículo, como se tivessem que novamente reviver toda vez esse mesmo dilema da escassez. E pode ser até que não seja escassez na falta do patrimônio propriamente dito, mas começa a viver uma outra escassez, que é a pior de todas, de se tornar um miserável mesmo, né? Aquela sensação de que você precisa guardar tanto que você não vive. E aí você começa a fazer mais esforço para ter mais e mais e mais, e nunca se dá o direito de usufruir do que tem, e está sempre em busca de mais, que também é um tipo de escassez. Esse é um padrão que a gente vê repetir. A gente está falando de escassez, mas a gente pode trazer vários aqui, tá, Rafael? E a pergunta é por quê? Dentro do que a gente acredita, né, nos nossos estudos, dentro da apometria sistêmica, existe algo que a gente denomina por trauma. Esse trauma, muitas pessoas confundem com algo que pode ter te acontecido, como, tomou um choque, apanhou, bateu o carro, e aí fica nesse âmbito, mas não. Trauma é tudo aquilo que você vivenciou em alguma etapa da sua vida, e aqui eu faço um parênteses, vida não é existência, vida é uma coisa muito mais ampla, que percorre aí séculos, né? E você está nessa existência hoje. Então, trauma é tudo aquilo que você viveu na sua vida e que você não conseguiu interpretar de forma correta o sentimento que você vivenciou naquele momento. Então, pode ser um trauma provocado por uma dor de ter causado dano a alguém, e aí você sente culpa por isso. Pode ter sido porque você foi vitimado, né, e teve ali o trauma de ter sido retirado de você algo importante para você, e aí você se sente naquela constante vigilância de que isso pode se repetir, vai ser ruim. Isso pode estar registrado, pode não, fica registrado na sua memória. Aquele bit de informação que você carrega no seu espírito, né? Então, quando você volta a uma existência, aquilo que está registrado dentro desse seu bit de informação de experiência, ele tem uma tendência a se repetir para que você possa sanar esse sentimento. Só que enquanto você não interpreta isso, você só fica na repetição.
ou seja, na dor daquele trauma. Ele vai mudar de roupa, de personagem, porque você é um novo personagem agora, vai mudar de cidade, as famílias vão estar ali em posições talvez distintas, né, das que estavam antes, mas aqueles sentimentos retornam, que são eles que você vai tratar. Então, normalmente, quando a gente identifica esses padrões, a gente vai verificar que existe um trauma. E aí esse trauma pode ser da sua própria alma antiga, da sua própria história, que você vivenciou mesmo, né, algo que você sentiu na sua pele em uma outra existência. Pode ser coisas relacionadas às pessoas das suas relações e pode ser algo coletivo. Né, um processo, por exemplo, de perda constante de coisas, né, materiais, essa sensação de escassez, de que eu tenho que guardar, não posso perder, pode estar relacionado, por exemplo, a um processo de viver um período de guerra, um grupo, um coletivo de guerra, onde você viveu, foi privado de muitas coisas, e essa memória fica ressoando no campo dos seus ancestrais e ressoa nessa atual vida. Então a gente pode diferenciar aí dessas 3 formas, né? E aí essa alma antiga que foi você ou aqueles seus ancestrais ficam replicando essas formas de continuar sofrendo na atualidade. E aí atraindo por ressonância todos os fatores que desembocam, desencadeiam aquelas questões que você está vivendo, que você está chamando de dificuldade, de dor, de problema, e que se repetem na família. E mesmo que aquela geração futura chegue, se ela não tem consciência, é o que eu te falei, ela pode até não repetir exatamente igual, ou seja, meu pai era alcoólatra, eu não vou beber, não vou ser alcoólatra, beleza. Mas a dor você continua carregando um sentimento relacionado àquilo, e provavelmente você vai atrair para você situações que você precisa olhar para isso o tempo todo, porque aquilo está envolto naquele grupo por conta do campo no qual eles estão vivenciando as mesmas experiências. Isso daí eu vejo que muitas pessoas colocam, que às vezes tem a sensação de que está acontecendo algo que não começou ali, né? Exato. Que foi, tipo, alguma coisa que veio de geração em geração, mas de alguma forma tá ligado, né? Na vida anterior, uma reencarnação passada, né? E até mesmo a escassez, né? Alguns grupos, eles são considerados menos escassos. Por exemplo, se a gente for ver o Oriente Médio, a gente está tendo um problema agora lá, mas isso fica de lado. Os judeus, os muçulmanos, lidam melhor com a questão de não viver em escassez. Eles são colocados em dificuldade em vários momentos históricos e eles vem para cá, montam um comércio, prospera, tal, não tem dificuldade com dinheiro, tal. Enquanto outras culturas parece que não tem essa maneira, esse conhecimento. Aqui a gente tem muitos estudos cabalísticos que explicam muitas coisas, mas eu acho que não é algo que está instalado nas famílias lá, mas né? está na cultura deles, né? Então isso no campo, no longo da jornada desse campo histórico dessas culturas, eles foram é uma crença mesmo, uma crença possibilitadora. A gente tem as crenças limitantes e tem as crenças possibilitadoras. Vai se passando de geração a geração. Essa forma de lidar com o dinheiro, que eu acho muito interessante, né? Eles têm um olhar para o dinheiro não como algo que é meu, que eu tenho. Eles literalmente sabem que o dinheiro está para te servir. E eles transformam essa realidade, não no desejo do ter, mas na certeza que você precisa construir um legado, né, um legado tanto espiritual, porque tudo que eles fazem envolve o formato espiritual deles, sem nenhum tipo de julgamento, que cada um com seus modos de entender, mas eles criam um legado de transmissão de informação literal, né, de família a família vai sendo transmitido aquele conhecimento, e que envolve, porque eles compreendem que a matéria está a serviço do espírito. A matéria está a serviço da evolução que o espírito está fazendo. Então, se a matéria está a serviço do espírito, eu preciso lidar com as coisas da matéria, transformar da melhor forma possível as condições para que eu, ao longo do meu tempo, né, de existências, de vida, nesse meu processo reencarnatório, a gente possa estar realizando o processo de subir ali a escala, né, de ir para as frequências superiores, e aí cada um vai chamar de um jeito, as sefirotes e etc. A escada de Jacó, né? A escada de Jacó. E foi legal porque a gente está falando de escassez e eu falei, bom, algo começou a atingir
larga escala. Vamos dizer que instituições colocaram que seria certo isso e outras não compraram a ideia. Mas mesmo na Índia, né, que a gente vê aquele grande aspecto espiritual, ainda tem aquela coisa do, tipo, se conforme, porque você Da está em tal casta. casta. Uhum. Tem uma amplitude espiritual, um entendimento, mas assim, não é imutável, né? Então isso daí também é algo que mesmo no Também está no milenar campo, está no ocorre, né? campo. E em relação a essa questão do sofrimento, né? Um sofrimento que seja relativo ou um sofrimento que é coletivo, como a gente colocou. Mas existem pessoas que sofrem, mas não sabem explicar por que estão sofrendo. Estão lá com o trabalho delas, estão com o casamento, têm uma vida tranquila comparado a outras pessoas em termos de dificuldade financeira, mas estão Uhum. lotando os consultórios Sim. psicanalíticos, os terapeutas, alegando um tal sofrimento. Então, eu acho que tem muito a ver com o que você trabalha, né? Sim, é a tristeza que não tem identidade, né? É uma tristeza que você não consegue nominar, que aí a gente vai dizer, se essa tristeza ou esse relato, né, não, nada está fazendo sentido na minha vida, apesar de, né, meu casamento é bom, minha vida é boa, eu produzo, eu realizo, apesar de, eu continuo um sentimento que eu também não consigo nem explicar, a gente vai buscar. Na biografia da pessoa não tem nenhum fator, né, ou seja, teve alguma coisa que aconteceu na biografia com o pai, com a mãe, com as relações próximas? Não, não teve. A gente então vai identificar que tem um trauma transgeracional da própria alma dela que está vivenciando aquele chamado para se olhar novamente e se corrigir a si própria, se curar a si próprio. Porque a grande jornada nossa aqui nesse plano não é salvar o mundo, não é salvar o outro, é nos salvarmos, né, a nós mesmos. A salvação é individual. Não existe nada que vá salvar o coletivo se você não iniciar por você. O coletivo é o reflexo do que você está refletindo, né? Então, se você está caótico, tudo aqui fora é caótico. É ressonância pura, né? A gente está micro e macro. Então, essa pessoa ela está realmente experienciando dores ou sentimentos ou lembranças que estão vindo de outro tempo, mas ela não está acessando essa informação como, né, um livro que você abre, foi isso que aconteceu. Ela está sentindo, porque são sentimentos que são o cárcere nosso na matéria. Eu ouço muitas pessoas falarem, porque criaram um mecanismo de reencarnação para te obrigar a ficar aqui, para você servir sei lá quem, não sei aonde. Não, o que te encarcera aqui são sentimentos. E aí você pode dar nome para esse sentimento. Você pode chamar ele de arconte. Você pode chamar ele de demônio. Você pode chamar o que você quiser. Porque o verdadeiro inferno é aqui. É estar encarnado com esses sentimentos que você não consegue sequer entender. E que aí, porque você não consegue entendê-los, você vai, inclusive, colocando outros fatores ali, né? E porque você está com dificuldade de fazer a única coisa que você precisa fazer, que é se conhecer, você vai colocando anestésicos ali. Aí você apela para vícios de qualquer origem, tá? Você pode ser de bebidas, sexo virtual, que hoje virou um grande vício, né? Você ficar correndo ali a telinha, vício na comida, vício no trabalho, tem gente que fica mais do que o necessário trabalhando porque não quer ter nenhum espaço de pensar, porque ao fazer isso se sente naquele sentimento inominável, que ela não consegue dizer qual é. Isso tudo são sintomas que você está carregando e você não quer olhar, que a única forma de você realmente se curar é entender a origem, a causa, e essa causa não está aqui na sua biografia presente, ela está vindo, te acompanhando, porque você veio reencarnado para ressentir o sentimento. E aí você pode dar vários nomes. Pode ser um sentimento de culpa, pode ser um sentimento da inveja, do orgulho, da preguiça. Pega os 7 pecados e vai distribuindo ele em várias caixinhas que você vai ver que você tem um pouquinho de cada um deles em algum ponto da sua escada evolutiva aqui. Então, quando você faz isso numa margem de pesquisa, que é o que eu falo dentro do meu trabalho, a gente não faz a apometria sistêmica com a ideia de matar a curiosidade, saber o que você foi na outra vida. Porque pouco importa o que você foi. O que importa é o que você faz com isso hoje. Então, não importa a historinha que vem. O que importa é identificar o sentimento que está lá. Porque ao encontrar este sentimento que não é a tristeza ou o vazio,
porque é tão difícil nomear que você coloca dentro de uma palavra que mais se aproxime daquilo que você acha que você está sentindo. Mas a hora que você faz isso e busca a origem, você vai identificar uma dessas caixinhas aí, é culpa, é medo, é esse sentimento de não sou visto, não pertenço. Não pertencimento é o campeão de bilheteria. Porque nós, desde que iniciamos a nossa trajetória do espírito na matéria, a gente não se sente parte, porque a gente realmente, quando se individualizou aqui, né, enquanto ser humano, a gente sai de um todo e não sabe da onde a gente é, para onde a gente vai, porque a gente não se identifica com esse todo. A gente não se vê parte disso tudo. A gente se vê um indivíduo brigando com outro indivíduo que é idêntico a mim, em termos, né, porque eu gosto muito, Fael, daquela frase bíblica, né, do pó veio ao pó voltará. Muita gente não entende isso, né? Mas o planeta Terra, essa Gaia, né, essa estrutura que foi desenvolvida para que o ser humano se desenvolvesse, é a réplica exata do ensinamento que o ser humano precisa receber para ele aprender o processo de evolução dele. Tudo o que acontece no planeta, em termos de desenvolvimento, desde bactérias até os minerais, a evolução de tudo, é a nossa réplica. Se você observar a natureza, você se vê ali e você começa a entender o seu processo, do início ao fim, enquanto uma pessoa que está vivendo aqui na matéria, né, o espírito experienciando a matéria. O caos, os colapsos, a cura. Mas o ser humano não consegue fazer isso. Ele acha que o planeta está ali para servi-lo e ele se serve e não devolve nada em troca. Do pó nós viemos, então quer dizer, nós todos somos carbono, e quando a gente morre, a gente volta ao pó, à terra. Então o próprio planeta está te dizendo, você é isso, e todos são isso, porque todos, inevitavelmente, vão passar por esse processo, vão viver exatamente a mesma circunstância, mas a gente não consegue ter essa percepção. Então a dor do não pertencimento é uma das campeãs que faz com que nós nos sintamos nesse processo hoje, principalmente muitas pessoas que estão nessa jornada da busca por conteúdos como esse, por exemplo, do tal do despertar, da consciência, etc., é porque sentem esse vazio e chamam isso de tristeza, porque você estar completo de um monte de atividades na matéria, de condições financeiras, de condições de saúde, mas sentir que dentro de você tem um vazio, esse sentimento de não pertencimento. Parece que eu não faço parte de algo maior, mas só que você não sabe o que é isso. E às vezes Isso o causa um pertencimento que as trauma. pessoas querem buscar a todo custo, né? Pertencer a algo e às vezes se prejudicam também por Aí isso, vão né? entrando nos grupinhos, né? E aí faz aquela fala que a gente está acostumado, nós e os eles, né? E eu adoro, mais ainda de todos que eu gosto, é aquela, o eles vão nos destruir, eles vão nos acabar com nós, o ele, mas ninguém diz quem são eles, muito menos o que fazemos então com eles. Ninguém te dá essa resposta. Sempre vem, né, com essa coisa do cataclisma que nós, né, o apocalipse, a tragédia mundial, como se isso fosse uma novidade. Esse negócio do eles é engraçado, que tinha um professor de psicanálise que ele falava, toma cuidado se você ficar falando muito esse negócio de eles, que podem te internar, viu? Quem que são eles? Quem são Se eles? eles que nunca aparecem, né? Exato. Tipo, eles é um arquétipo, uma figura, não é? Você está querendo se referir a alguém. Exatamente. É interessante por isso, né? E a questão, por exemplo, do karma. A pessoa acha que karma é um negócio assim, beleza, cheguei aqui, então estou condenado a ficar desse jeito pro resto da vida. Não posso evoluir, não posso melhorar. Não estou dizendo o caso da pessoa que veio numa situação de limitação extrema. Sim. Mas uma pessoa que está lá, no jogo, saúde, entendeu? Mas ela fala, não, eu vou sofrer assim até o fim da minha vida, porque na outra existência eu fui, sei lá, pai do meu pai, e eu tive um problema, então eu tenho que vir aqui, tenho que sofrer, tenho que aguentar, não vão me dar a permissão de mudar, de melhorar, porque senão vai acabar com o meu caminho. O que você fala? Isso é a loucura, né, da tradução completamente, desculpe falar assim, né, ignorante daquilo que Kardec decodificou, né, que é uma ignorância sobre os fatos que estão ditos ali. O karma não é bom nem mal, o karma é causa e efeito, é uma lei. Isso não tem, e olha, uma coisa que tem que ficar clara, que eu acho que as pessoas não conseguem compreender, o karma não termina absolutamente nunca. O karma é o equilíbrio que mantém
a criação do universo infinito, em constante criação, né? É Shiva, né? Cria, descria, criador, descriador, criador, descriador, cria, descria, cria, descria. Isso é karma, causa, efeito, isso também leva à expansão. Nem os seres de mais alta hierarquia estão fora do karma. As pessoas precisam compreender que karma, como que eu me livro do karma? Você não vai se livrar do karma, criatura divina. O karma faz parte do movimento de expansão do universo, da expansão da própria fonte. Se não houver causa e efeito, não existe nada. Nós somos efeito da causa primordial. Então, isso quer dizer que... Aí a gente até pode pensar assim, né, Fael? Se nós somos o efeito da causa, que erro, não? Então, porque o ser humano está só cometendo equívocos o tempo todo. Mas não, nós somos esse efeito. Então, karma não é essa confusão que foi gerada por essa leitura, e aí respeito quem pensa diferente, mas é a minha forma de ler isso, de que você, se foi o malvado favorito da versão anterior da minissérie Essa é a Sua Vida, agora você vai ser o que paga essa conta, né? Então todo mundo vai ser malvado com você e você tem que aceitar, botou tem que é um absurdo. Se você veio nessa jornada com esse grupo de pessoas que te acompanham e você está vivenciando dificuldades, essa é a escola. As dificuldades é você com você mesmo. Os outros não existem. Os outros estão ali para que você veja no espelho que você veio mudar em você mesmo. Então, aquela raiva, aquele ciúme, aquela inveja, aquele mal-estar que aquelas circunstâncias te colocam, é para que você se observe naquelas circunstâncias, que talvez você possa ter sido um causador desses eventos em vidas passadas, e que você decida ser diferente, transformar agora aqueles seus vícios do passado nas virtudes que vão te evoluir. Né? E quais virtudes você vai desenvolver? A virtude não é ficar padecendo. Eu ouço uns absurdos, fala-se muito em alma gêmea, agora não sei de onde que saem uns termos muito loucos para justificar loucura. Porque eu encontrei não é alma gêmea, tem um outro nome, que seria o seu espelho contrário, né? O seu algoz, literal. Encontrei o meu algoz, então vou ter que conviver com ele, porque ele veio para me ensinar. Isso aí é a justificativa para ficar sofrendo abuso, né? Vamos combinar. Relacionamento tóxico justificado com espiritualidade louca. Não existe isso. Você não precisa e nem deve continuar sofrendo, porque o que é a nossa missão na jornada? Transformar karma em dharma. E o dharma é, eu vim em condições extremamente precárias, inclusive físicas. A gente acompanha aí campeões de triatlon sem braços e pernas, né? Então a gente precisa entender que essa pessoa transformou a dificuldade dela num potencial absoluto, o que demonstra que o ser humano é capaz de tudo o que ele realmente coloca como objetivo na vida dele. E assim somos todos nós. Então, você está vivendo ali uma situação de repetição de padrão de relacionamento doente, de relações difíceis, de escassez, a todo momento a sua escolha muda os resultados futuros. O efeito que você está vivendo hoje é uma causa que talvez você desconheça, né? Mas o efeito que você vai viver amanhã depende da causa que você gera hoje, e isso é escolha. Não tem escolha, porque tem que... Para de achar que tem alguém, né, te marionetando. Você é fruto de uma consciência que sabe absolutamente tudo. Então, ela é senciente e você também é. Você é fonte, você é parte dessa fonte, que está jorrando constantemente a oportunidade. Isso é uma grande de uma justificativa para gerar crenças mais limitantes, acomodação. E quem gerou isso em você? É um histórico. É um histórico. Que sim, num plano coletivo, isso vai gerando, por repetição de muitos grupos falando a mesma coisa, fazendo igual, gera aquilo que a gente chama de forma e pensamento. E uma forma e pensamento vira uma entidade, né? Vira a entidade da forma e pensamento do karma como algo que você tem que pagar. E aí todo mundo fica, não, vou ter que viver essa história, porque eu fui um terror na outra vida. Até porque, vamos combinar, né? Todos nós já vestimos todas as máscaras que você puder imaginar. A gente já vestiu a máscara do algoz, da vítima, do louco, do mago. O que mais que tem lá nos arcanos? Do tarô. Tarô louco, mago, tem.
o eremita, o enforcado. enforcado, né? Todos nós já vestimos todas as máscaras, e muitas além daquelas que a gente... E às vezes a gente veste mais de uma vez a mesma máscara, né? Porque a gente fica numa zona desconfortável de conforto. Porque apesar daquilo estar ruim, eu tenho ganhos secundários com aquela circunstância. Toda vítima tem ganho secundário com a situação de vítima. E aí eu não estou falando das vítimas de... Entenda, né, gente? A gente está falando aqui de numa linha de espiritualidade, tá? Mas uma pessoa que fica na condição de vítima, ela tem ganho secundário, ela consegue a atenção dos outros, ela consegue algum benefício, por menor que seja, naquela condição que ela se coloca. Ela começa a ser atendida, olhada, vista, todo mundo tem dó, e isso é um ganho secundário. Quando você muda essa relação, a forma como você se coloca no mundo, é claro que é consequência de mudança em tudo. E a maioria das vezes as pessoas não querem passar pela mudança. A mudança dói, né? Dói, é um Mas só parto. ser um pedinte, né? Ah, Só quer tipo, negociar com Deus, né? Como se Deus tivesse assim, peraí, vou pôr um obstáculo agora aqui para ver o que ele faz. Vamos ver se ele faz isso. E a questão dos obsessores? Quando que realmente é algo preocupante, mas também quando a pessoa cria o obsessor? Como é que funciona? Olha, Fael, a maior parte do tempo estamos criando os obsessores e estamos sendo obsessores de nós mesmos. Claro que a gente reconhece a existência de obsessões de vários níveis, vários tipos. A gente sabe que sim, existem formas, né, de você despertar aí espíritos para fazerem todos os tipos de situações que eu fico impressionada de ver a capacidade que as pessoas têm de pensar coisas negativas, né, que podiam estar gerando coisas positivas, mas enfim. Mas assim, a grande massa das pessoas, elas vivem o cenário da auto-obsessão e da obsessão cocriada. O que é a obsessão cocriada? Dentro do aqui nesse ambiente, por exemplo, tem muita planta, né, tem bastante elementos de xamanismo, cristal. Isso são a natureza viva expressa aqui. E dentro dessa natureza viva existem os seus elementais, né? Existem os elementários, que é antes ainda dos elementais, que é aquela condição que precede ao discernimento de qualquer coisa, está vivendo ainda naquela experiência. Quando você está num sentimento, num pensamento que fica repetidamente sendo replicado num sentimento negativo, aquilo que está em torno de você absorve a forma do seu pensamento. Seu pensamento é muito potente. E essa forma, ela vira o seu obsessor mesmo, porque ela entende que é aquilo que você quer, porque você está ressoando aquilo, você está enviando essa mensagem o tempo todo, então aquilo que você quer. Então, muitas vezes, o próprio pensamento gera, né, uma série de pequenos obsessores no seu ambiente ali, que podem aí, até porque se acostumaram tanto em receber aquele tipo de nutrição, né, negativa, provocar os outros para que mais daquele sentimento aconteça, porque é a forma como eles entenderam que eles se nutrem. Ah, mas eles têm consciência disso? Não, eles são inconscientes, por isso a nossa responsabilidade também é com o planeta, com a natureza, para além da nossa postura com a gente, com o outro ser humano, com tudo que está nesse plano, porque tudo que você faz e você pensa gera efeito. Outra forma de obsessão que é mais comum é exatamente essa auto-obsessão, ou seja, fragmentos seus mesmos que são despertados por essas memórias que você fica repetindo, né, constantemente, dos sentimentos que você não conseguiu dar conta, que você não tratou, que você não entendeu ainda, que vai buscar em uma memória antiga já vivida esse fragmento, né, desse mesmo sentimento. E às vezes essa sua memória antiga, ela se torna o seu próprio obsessor. Ela volta-se como, porque só para as pessoas entenderem, como assim ela volta, né? Você tem uma vida e nessa vida você tem vários bloquinhos de existências, né? Cada existência é uma alma ego, é um personagem novo, você já foi muitos personagens. Cada personagem desse viveu uma história completa naquele período que esteve em matéria. Teve aprendizado, fez coisas certas, fez coisas erradas, conteúdo de informação, que o espírito aprendeu. Morreu, desencarnou, perdeu a carne, mas aquele conteúdo faz parte da informação do espírito. O espírito não perde aquele conteúdo.
Nova volta, vamos de novo reencarnar, beleza. Não reencarna o mesmo, a mesma alma, reencarna o mesmo espírito, com uma nova alma ego, novas experiências, novas oportunidades, novos aprendizados. Tudo isso vai somando nesse espírito, nessa escada, né, de ascensão desse espírito, que é assim que se espera. Só que o que acontece é que essa dor que não foi saneada, resolvida, que é sua com você mesmo, que a gente, né, meu jargão é tu com tu, que você não deu conta de tu com tu resolver, ela fica vibrando. É uma memória vibratória mesmo, ela fica vibrando no campo. Quando ela é reativada aqui, no eu do futuro, desse passado, esse eu do futuro acaba invocando a si próprio, porque é a maneira de você corrigir a rota. Só que às vezes você está tão fragilizado na sua dor, que ao invés de você solucioná-la, você a invoca e você soma as dores. E ao somar, você se torna obsessor de você mesmo. Essa entidade que é você do passado, ela vem com tantas forças, às vezes, que ela pode tentar te dominar, né? Te colocar numa condição fragilizada diante dela. Muitas vezes, inclusive, essa alma sua do passado não sabe nem que morreu, não sabe, não tem consciência, dependendo da forma, dependendo das circunstâncias, ela está vivendo, literalmente, num plano, né, astral, onde ela está ali ainda repetindo aquele delay, né, de raiva, ira, de apegos, de sofrimento, de vingança, de uma série de coisas naquele cenário plástico do campo astral, né, da dimensão astralina. Então ela tem certeza que você é o erro da história, então ela tenta te, né, sucumbir para que ela tome de novo o lugar dela, né? Isso é uma auto-obsessão. E você também pode não se dar conta disso. E como que você pode identificar uma auto-obsessão e diferenciar ela de uma obsessão, aí sim, de irmãos sofredores ou de irmãos que estão vivendo ainda na erraticidade, que ainda precisam, né, dos vícios e dos apegos. Na verdade, todo obsessor desencarnado que está vivendo essa energia está apegado a alguma coisa, então ele vai se aproximar por ressonância àquilo que você tem para oferecer. Se é um obsessor desencarnado por tristeza, você está ali na depressão, é muito mais fácil você atrair isso do que um ser de luz, né? É frequência, ressonância, né? Igual, semelhante atrai semelhante. O Borges fala isso, eu adoro, né? Semelhante atrai semelhante. Então, você vai atrair isso para você. Ah, você tem lá os vícios, sejam eles quais forem, aquele espírito que desencarnou e continua pegado ao vício vai ser atraído para você. Agora, como que você identifica quando é uma auto-obsessão? É aquela mudança repentina de humor que você tem, é aquela forma de agir ou de falar que você simplesmente fala, nossa, eu nem sei por que eu falei isso, eu não sou assim. Né? Você não controla um xiste, um comentário, ou mesmo, enfim, né, eu vejo às vezes a pessoa ela é super jovem ainda, tem lá uma atitude legal, de repente do nada você olha para ela, a postura dela é de ranzinza, de um velhinho chato, reclamão, e começa a reclamar, aí você olha, você nem reconhece, fala, meu Deus, essa pessoa não pode ser ela. Que até aquela energia do vai dar nada certo mesmo, é isso mesmo, vai dar tudo errado. Então você começa a observar mudanças no seu comportamento, mudanças no seu estado de humor, na sua forma de controlar. Isso muitas vezes está ligado à auto-obsessão, porque o obsessor tradicional, ele não vai te causar isso, ele vai te causar mais tristeza, se é por tristeza, mais busca pelo vício, se é pelo vício, ele vai ser aquele que se nutre, se alimenta daquilo que ele está buscando em você, que é diferente desse comportamento repentino de mudanças ou de sensação que você, né, eu não conseguia resolver isso dessa forma, eu vou fazer, então vou fazer pior, vou agir de outra forma, vou me vingar, pô, nunca fui assim, nunca passou isso pela minha cabeça, perdi o controle, então ali tem uma tendência a ser uma auto-obsessão. Um desequilíbrio, né? E também tem muita gente que confunde, né? Tipo, o obsessor, às vezes tem uma rusga de outra vida, tal, alguma coisa assim, pessoal, né? Mas o ataque espiritual, muitas vezes, ele não é de um obsessor pessoal, vamos dizer assim. Você desenvolve um trabalho. O cara que vai tentar te atacar, ele não tem nada contra a Andréa, a pessoa, mas ele tem em relação ao propósito. Então, ele vai tentar desestabilizar, mas não é porque ele foi seu
algoz, ou você foi algoz dele numa outra Isso. vida. Não é um romance Você é o espiritual. outro que tá fazendo alguma coisa boa e vai tentar desestabilizar, né? Então, às vezes as pessoas confundem isso. Sim. Obsessor barra ataque espiritual. É. E só pegando a carona ainda nessa fala que você fez, uma coisa que também é muito comum que a gente identifica, né? As pessoas ficam chocadas quando a gente identifica esse modo. Rafael, os seus obsessores favoritos da vida passada, aqueles que, para quem você causou algum tipo de coisa ruim, né? Ou, enfim, né? Porque a gente nunca chega num lugar e fala assim, eu vim aqui porque eu quero pedir oração para ela, porque ela está obsediada. Você vai lá e fala, eu estou sofrendo obsessão, é sempre o eu, né? O egão ali falando, né? A não ser mãe com filho, que também fala, meu filho está sendo obsediado, né? É sempre assim que as pessoas vão em busca de algum tratamento. Mas ela nunca fala assim, eu estou obsediando o meu marido, o meu filho, os meus irmãos, nunca, né? E aí elas ficam chocadas quando a gente, na investigação, identifica que aquele obsessor que está realmente ali, de repente, causando algum tipo de desconforto, já está encarnado, entende? Porque assim como eu trouxe essa memória, você pode estar vivendo naquela família e todo mundo já matou todo mundo, já roubou todo mundo, já, né, violentou todo mundo. Vocês estão ali tudo junto agora, vivendo aquela família, essa família é muito unida, todo mundo junto agora, né, na alegria de ser agora a oportunidade de causar um novo efeito. Agora, quem sabe um efeito de amor, né? A gente já matou muito, já morreu muito, vamos agora fazer alguma coisa de útil, né? Que bom que dessa vez a gente está reunido para fazer alguma coisa de boa. Então, esse grupo está lá reunido. Só que no plano astral, essas lutas continuam. Então, é irmão brigando com outro irmão, é mãe brigando com filho, filho brigando com mãe, nesse plano astral. E daí, quando está aqui na matéria, no dia a dia, parece que aquilo te toma conta de você, que mesmo você tentando controlar, você perde o controle, você xinga, você briga, você passa dos limites. E aí não é um obsessor externo. A família está ali para resolver. Só que essa energia que está no campo astral ainda está interpretando assim. Que hora que isso vai cessar? Quando quem está encarnado, que é o único que pode mudar essa realidade, toma consciência que dessa forma não está dando certo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, faz a sua, aí vou usar o termo que todo mundo usa, reforma íntima. Reforma íntima não é ficar de joelho dobrado, rezando, orando, lendo versículos, não, nada disso. Reforma íntima é transformar os seus vícios em virtudes. É você se tornar uma melhor versão de você mesmo. Quando você começa a fazer esse exercício, esse trabalho pessoal, tudo à sua volta começa a se ajustar e aquilo que é teu, o teu conteúdo de informação se reacopla a você como conteúdo útil. Então, porque a gente tem mesmo aquelas pessoas que foram muito desastrosas no passado, aprenderam coisas incríveis. Eu atendo pessoas que vêm com uma alma, ego de vida passada bem tormentosa, movimentos de guerra, etc., e foram generais com engenharias incríveis e fascinantes que faziam obras fantásticas de construção mesmo para levar de A a B aquele exército. Esse conteúdo dessa informação, de capacidade, de estratégia, de cálculo, é tua por direito e acréscimo de aprendizagem do teu espírito. Pega essa parte, você não mata quem você foi, você acolhe. Quando isso acontece, você começa a dissolver os nós, porque nós somos um enteamento. Esses dias eu até vi um postzinho, né, até repliquei, vários budinhas meditando e deles saíam como células sinápticas, né, e outros budinhas aqui, aí a célula, nós somos isso, essa célula, né, o micro e o macro. Se você imaginar as nossas células neurais e as sinapses que elas fazem, nós somos isso. Quando eu sinapso positivamente e entro em contato, conexão com as bordas dos outros, com as células desse grande corpo, né, cósmico do qual a gente faz parte, a gente começa a fazer troca nessa teia energética. Agora, quando eu estou fazendo essa troca energética de forma negativa, com esse meu ruído todo, eu gero nós nesses cordões. E esse nó é o que faz eu voltar com essas mesmas pessoas, até que eu desate os nós dos enganos e possa seguir com menos bagagem, né? Bagagem por quê? Porque é karma. Não, é porque você não veio para carregar bagagem, criatura. Você veio para ter leveza na vida. Você veio para ser Dharma. E Dharma é você viver de propósito. E propósito não é algo que você compra na padaria.
Propósito é você ter consciência de que a única coisa que você vai fazer é curar a você mesmo. E quando você começa a se tratar, a se curar, e curar não é uma cura que acontece assim, da água para o vinho, do dia para a noite, não é milagre, é uma construção constante e permanente. Quando você faz esse caminho, você vai se transbordando de entendimento, de conhecimento, que não é esse adquirido nos livros só, porque você pode ler e não conhecer. Conhecimento é aquilo que te muda, é aquilo que te torna consciente, porque você pode até achar que tem consciência de algo. Eu tenho consciência, por exemplo, que beber faz mal, mas bebo, entende que aí não mudou nada? Agora, você ser consciente é saber que faz mal e não fazer mais, porque você assume a sua responsabilidade na vida. Isso vai te transbordando, quando você transborda esse seu conhecimento, esse seu entendimento, isso vai para as bordas e transborda para o próximo, isso é Dharma, porque o próximo começa, por exemplos do que você está demonstrando, a realmente mudar a si também. É o que Jesus deixou para a gente de informação. Né? Muito boa ainda, né? Que a gente não ainda tem problema para encarar isso, né? Mas o ponto que você colocou me fez aqui clarear algumas questões que acho que o público vai gostar. A propósito, pessoal, tá gostando? Já comenta positivamente aqui, manda para aquela galera, deixa teu like, inscrição, né? Tá assistindo aqui, vale a pena se inscrever, tocar no sininho, já acompanha a nossa convidada, hein? Então vai lá também, continua acompanhando, tá? As pessoas têm uma questão com o protagonismo, né? Tudo bem, todo mundo é o próprio protagonista da própria vida, mas as pessoas elas se colocam, às vezes, dentro de uma terapia como se todo mundo fosse um personagemzinho daquele filme que ela é a protagonista, mas não vê o lado do outro, que o outro também tem um protagonismo na existência dele e que você é só um personagem ali a trabalhar alguma coisa. Então dificulta às vezes o processo, né? Porque, não, ele é meu cara, mas ele veio aqui para resolver um negócio mesmo. Você não veio resolver alguma coisa também? Você também não está equilibrando uma realidade? Então dificulta nesse sentido. E às vezes também um lance do obsessor, né? Eu vi alguns casos de bipolaridade, assim, casos práticos que lado a lado, ou ansiedade, ou depressão, ou até mesmo a paranoia, coisas que são graves aqui, tratadas de forma psiquiátrica, que às vezes é correlacionado com uma mediunidade mal trabalhada e às vezes aquilo é algo patológico mesmo. Mas, de uma forma errônea, era tipo, tem cobradores ali. Só que, na verdade, isso deve já ter acontecido contigo. Não eram cobradores, era a personalidade de uma outra existência batendo ali, tomando a frente dessa, e não era outro espírito, era o do cara mesmo, que estava ali numa confusão, né? E como é que a gente consegue pegar esse liquidificador, por exemplo, e às vezes a família também não é obsessor. Porque é mais fácil você explicar dessa forma o que você não consegue entender. Você coloca sempre fora, é como você trouxe os casos, as pessoas sempre falam do outro. E a gente tem que lembrar que toda história tem uma história por trás da história, né? Quando você olha a partir do seu ponto só de referência, você só está olhando você e os outros a partir do seu ponto de vista. O olho do observador te propõe fazer o quê? Afaste-se da cena, observe a cena e todos os envolvidos. Porque aí você vai ver que você está reclamando daquela pessoa, mas aquela pessoa tem os motivos dela também para estar reclamando de você. E aí, quando você olha o todo, você desenvolve compaixão. E a compaixão faz você disparar o tal do perdão, que não é pelo outro, é por você mesmo, por ter pensado, ou achado, ou julgado as circunstâncias com seu pequeno e microscópico olho na fechadura. Então, essa é a proposta da nossa terapêutica, inclusive. E falando, eu vou trazer um caso para exemplificar isso que você falou, desses problemas mais dramáticos mesmo, e que são psiquiátricos, né? Até hoje a gente ainda olha para isso, em que pese a ciência agora está começando a se aproximar, né, da espiritualidade, tem aí uma comissão que tem discutido parâmetros, né, inclusive a apometria está entrando forte nessa discussão, como uma possibilidade mesmo de tratamento, né, do corpo físico, né. Bem, eu atendi uma vez uma mãe que veio com a situação do filho que tinha o problema de esclerose. E ele estava vivendo uma dificuldade já, ele já estava com uma obesidade mórbida, trancado no quarto, ele não saía mais. O quarto, ele queria que o quarto ficasse todo fechado, escuro, porque ele sentia medo, e não saía do quarto, e simplesmente ele estava lá já, e jovem, ele estava com 30, quase 30, 32 anos. E a mãe, muito desesperada, veio buscar ajuda.
E a hora que a gente foi investigar o que estava acontecendo no campo, porque a fala era essa, ele está sendo obsediado, né, ele está sofrendo obsessão, porque ele diz que ouve vozes, né? Ele não é esclerose, é Esquizofrenia. esquizofrenia. A palavra estava ruim aqui. Esquizofrenia. Ele está ouvindo vozes, é obsessão, já levei no psiquiatra, ele está tomando remédios, mas não sai do quarto. Daí começou a ficar, enfim. Abrimos ali para entender o que estava acontecendo e começamos o tratamento, começamos a investigação no campo energético da pessoa. Porque o que eu quero que as pessoas entendam é assim, não é mágica, ninguém está assistindo filminho de vida passada, não é o médium que consegue ver isso, não é isso. O campo responde. Esse campo está vibrando todas as informações que você e as partes vivenciaram. E se você me dá autorização para ler o seu campo, ler como? Sentir, perceber. É uma questão mesmo de campo energético. E ali, na hora que a gente estava fazendo esse tratamento com ela, entendendo a lógica, na hora eu falei para ela, eu falei, escuta, teve algum tipo de problema na sua família ancestral, né, seus avós, os avós do seu marido, em que aconteceu algum tipo de crime não revelado? Alguém que não foi, né, visto, que não foi aceito, que foi, enfim, assassinado, alguma coisa assim, porque isso está muito forte, né? E aí ela começou a chorar e ela falou assim, nossa, aconteceu, né, na minha família, eu acho que foi o avô dela, a avó, engravidou naquela época, né? Imagine, não podia engravidar sem casar, enfim, porque estamos falando aí de 2 gerações antes desse menino. Ela engravidou, uma gravidez que não era possível, aí ela se casou com o então avô dela, né, dessa mulher, da mãe desse rapaz, então a avó estava grávida de uma outra pessoa, o avô casou-se com ela e levou ela para longe da cidade, foram morar bem longe da cidade, numa outra cidade bem distante, para esconder aquela gestação que não poderia ser revelada. E voltaram só depois de 1 ano e meio, sem nada nos braços. Até porque ninguém sabia dessa gestação. E essa história nunca foi contada. E no leito de morte, o próprio avô conta que aquela criança nasceu e que eles enterraram aquela criança. Não falaram, só falaram que enterraram. Nasceu e enterraram. Essa criança nasceu e essa criança estava viva quando foi enterrada. Então, isso é a memória desse ser que estava lá vivendo a esquizofrenia. Então ele queria ficar num lugar hermeticamente fechado, eu não posso sair daqui. Ele estava enterrado vivo dentro do próprio quarto, esperando que alguém o socorresse. Ele estava vivendo essa memória. E essa memória foi despertada por um trauma que ele viveu na adolescência. Até então ele era um menino normal, não tinha problema nenhum. Na adolescência dele, ele viveu um trauma, ele viu uma violência muito grave acontecer perto dele com os amigos e aquilo despertou essa memória. E aí, quando ela trouxe isso, eu orientei ela, né? Eu falei, tente descobrir onde está, faça uma reverência, como os budistas fazem, né? Faz um altar com frutas, ofereça algo de bom para essa alma que agora foi vista. Fael, não se cura determinadas circunstâncias quando já chegam em níveis, né, neurológicos tão profundos, mas foi devolvida a qualidade de vida para esse rapaz. 15 dias depois ela me relatou que ele estava saindo do quarto e aceitou fazer hidroginástica para ir diminuindo o peso, já pediu para tirar as cortinas do quarto, que ele queria ver o sol, continuava com um problema ali, mas teve qualidade de vida, percebe? Então não era uma obsessão, era uma auto-obsessão. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas tá vivendo bem, mas com remédio. Mas justamente Qualidade de vida. chegou o remédio para a pessoa. Toma o remédio. Por favor, né? Faz o que tem que fazer. Se o ser humano é tão inteligente ao ponto de desenvolver tantas tecnologias, aliás, esse ano, né, bombando de o que a gente vai ver de medicação, remédio, informações de cura, já estamos assistindo, porque é isso, nós somos a gente é isso, esse cabedal de informação incrível acumulada ao longo de séculos. Por isso que não dá para a gente falar de caos, caótico, tá caótico. Não, já teve guerra várias vezes, já teve deslizamento, já teve afogamento, já teve bomba, já teve de tudo, muitas vezes. Uhum. A gente só está se esquecendo disso, porque a gente só olha isso aqui, ó. É. Né? Tudo bem que a gente agora vai viver uma terceira guerra mundial, vamos chamar assim, tecnológica, né? Mas a verdade é que nada é novo, só que ela está sendo agora uma nova forma que o ser humano está criando as guerras.
Porque o ser humano é inteligente. Então, se você está criando remédio, vacina, você vai negar isso a você mesmo. Use o que você pode para viver melhor. Mas não deixe de fazer tudo aquilo que você precisa fazer para viver melhor. E nisso compõe esse ser humano integral, né? Nós não somos só o físico, tem o espírito aqui que precisa ser olhado, né? Eu Psique. sou a favor do quê? Assim, principalmente questões psiquiátricas. Se a pessoa teve um episódio, teve uma ansiedade, um episódio de melancolia, não taca remédio nele, vai tentar de outras formas. Agora, se a pessoa tá com uma tag, se a pessoa tá com esse Sim, problema de chegou num nível que esquizofrenia, não consegue ter ali um controle, você precisa de ajuda, é pelo amor de óbvio. Deus, continua, dá o remédio pra Óbvio. pessoa e vê. Tá? Às vezes tem gente que até para, né? Parei e tal, mas Sim, não é de uma vez. Então é super válido falar sobre isso, né? Que às vezes as pessoas confundem também um grau de ansiedade. Tipo, não, é mediunidade estralando aqui. Ué, às vezes não é verdade? não é. Até porque eu gosto muito de explicar isso para as pessoas. Mediunidade não é um atributo especial de algumas pessoas. Todos nós temos uma caixinha tipo gato Félix, não é do seu, se não é do seu tempo, vai procurar na internet, é do meu. Infelizmente também é do Não meu. é do seu, é do Não, seu também? Lembra o gato Félix, que ele tinha é. uma bolsinha, ele tirava de tudo de dentro dela, Queria né? É falar que não, mas impressionante, mas né? Então, nós temos essa tecnologia embarcada. A mediunidade faz parte de todo ser humano. Todo ser humano tem essa informação dentro de si. Alguns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. E por uma série de fatores. Alguns desses fatores o quanto você se conecta com essa informação e por quê e para quê. Eu gosto sempre de fazer essa reflexão. Todo autoconhecimento sério leva igual a desenvolvimento espiritual. Mas nem todo desenvolvimento espiritual leva a autoconhecimento. Né? Porque a gente vê muito desenvolvimento, a pessoa vai porque ela quer ser poderosona, dona de alguma coisa, resolver, né, fazer magia para resolver o problema com facilidade, né, em vez de fazer o trabalho que tem que fazer. Mas todos temos mediunidade. Agora, essas sensações que você tem no seu dia a dia, entrei no ambiente, passei mal, não posso mais sair de casa, porque aonde eu vou eu pego energia ruim, e aí eu chego em casa e fico mal. Então é porque eu sou médium. Não. Agora eu vou contar uma outra história. O universo, ele é perfeito. Ele é perfeito, e nós fazemos parte dessa perfeição, tá? É perfeito na imperfeição da constância dele de tentar sempre ser ainda mais amplo, né? Expandido. Mas ele é perfeito no equilíbrio. Ele busca sempre se equilibrar. Então, toda vez que tem uma energia muito negativa, ele vai se equilibrar com essa positiva, ele vai entrar ali em conexão com aquilo até que aquilo se equilibre. Então, se você é uma pessoa que tem uma energia mais expansiva, por isso que as pessoas falam, vou fechar o teu chakra, teu plexo solar, porque você é muito aberto, aí a pessoa tem mediunidade aberta. Não, você é uma pessoa mais alegrona, mais felizona, mais facinha, mais desavisada na vida, no rolê, sabe aquela pessoa que não faz nada, acorda de manhã e já está cantando, não pensa, né, em fazer nem que seja um segundo de meditação ali, para se concentrar em si mesmo, entender, peraí, deixa eu entender aqui, onde eu começo e onde eu termino neste plano, para eu poder me proteger. Não, já sai toda alegrona para a vida. Chega ali na esquina, está acontecendo, o pessoal está recolhendo lixo, e o outro carro veio e bateu no outro carro, e já tem alguém xingando alguém, tem um desequilíbrio energético aqui, você está todo alegrão. O universo vai equiparar isso aqui. Você, que é o corpo aquecido com a sua energia positiva, vai doar para o corpo frio, com a energia negativa, calor para que aquilo se equilibre. Isso é lei física, isso é hermetismo. Então, não tem aí uma mediunidade XPTO. O que tem aí é o universo fazendo seu papel de equilibrar as forças o tempo todo. Se você foi a vez de doar energia, sinto muito. Se você faz isso toda vez, é porque você está precisando prestar mais atenção em si próprio. Por que você tem essa necessidade de ser o salvador do mundo? O curioso também, né? Aquele que vê uma discussãozinha e fala, o que está acontecendo aqui? O que tem a ver com aquilo? E vai lá meter o dedo na situação e compra, né? Não, tem razão. Ou então vai separar, ou então... O que você foi fazer ali, né? Tipo, alguém chamou você ali, tudo bem, não era nem caso de vida ou morte, tem duas pessoas ali olhando para cima, separa, fica olhando também, daqui a pouco tem 10 olhando para cima.
quem chamou você ali, né? Você parou a sua rotina para se Rapaz, envolver. você sabe que lá no inferno, a coisa que nós mais gostamos é dos fofoqueiros. Quando você falou assim, quem chamou você? Que eu falei, puta que pariu, esqueci de pedir licença, mas eu já tinha pedido, né, rapaz? Eu já tinha Já visto aí tinha pedido, encostando né? aqui faz Não, não tempo me já. chama de encosto, que daí eu pego mal, camarada. Pelo amor, me chamar de encosto é sacanagem. Olha só, eu falo muito sobre, primeiro vou, né? Eu faço a brincadeira, não tem inferno onde eu tô, inferno é onde vocês estão encarnados, tá? Porque onde nós estamos é muito divertido, rapaz. É uma tela de videogame gigante, onde a gente fica olhando vocês fazendo a mesma coisa o tempo todo. Só que não tem ninguém jogando com vocês, é vocês contra vocês mesmo, é o tempo todo ali, sabe? Não precisa de personagem novo, porque vocês dão conta. Nem precisa mudar o joguinho, porque vocês mesmo inventam, vocês mesmo põem o cenário, vocês mesmo troca, vocês mesmo faz as pontes, derruba as pontes, a gente fica olhando e fala, que criatividade que esses camaradas têm. E a gente fica lá só assistindo para ver onde vocês vão com essa banda de confusão que vocês fazem. Então, onde nós estamos é um cenário ótimo para a gente ficar assistindo e apostando, né? Porque o meu negócio é apostar, para ver quantas vezes vocês vão errar. Estou acertando todos até aqui. Se aqui tivesse dinheiro, eu estava rico. Se pudesse, né, levar, E aí, né? camarada? Não, rapaz, nem me fala isso, pouquinho, né? né, A pessoa, se daqui. pudesse. Tava Meu, bom. rapaz do A céu, turma só pede para tanta você coisa. ajudar, né? Agora dá um pouquinho Olha, para... eu falo o seguinte, né? Eu não me peça para ajudar, que você pode se arrepender. Não me peça. Porque as pessoas entendem que ajuda é fazer exatamente aquilo que você pede. Sabe qual é o problema? É que você não sabe nem pedir. Porque se você vem, por exemplo, e fala assim, me ajuda com aquele camarada que eu quero casar com ele e ele não liga para mim. Rapaz, e se não era para você casar com aquele camarada? Você tá ligado? Que você tá pedindo uma coisa que vai te ferrar mais um pouco? Mais um bocado? Então, as pessoas têm uma ideia fixa de que pede e será atendido, troca e será atendido. Pelo menos no nosso trabalho não é assim. É que tem muito Exu que fala que é Exu e tem muito Exu que fala que é Exu e são Exus diferentes, até porque nem Exu a gente é. Esse é o nome que vocês estão dando para nós. Porque o ser humano precisa de nome para dar para as coisas. Encarnadinho. Não que eu não seja um ser humano também, né? Eu também já dei muito nome para as coisas. Mas vocês precisam, se não é isso, então é aquilo. E quando é isso, não pode fazer mais nem aquilo outro, porque daí vocês colocam todo mundo dentro do cárcere privado da sua mente, da mente que é limitadinha, limitada nas suas crenças, nas suas pequenez. Então não adianta pedir nada para nós. Vocês acham que a gente está servindo, que a gente está a serviço de atender desejo? Rapaz, nem gênio eu sou, nem numa lâmpada eu moro. Para com isso. Nós estamos aqui para ajudá-los a desvendar, tirar as vendas dessa sombra que vocês acumulam. Ela é tão grande, tão gigante, tão enorme, que faz um barulho, uma sombra gigante aqui nesses planos que a gente tem que ficar organizando. Essa é a nossa função. E olha, dá um trabalhão, viu? Por isso que de vez em quando vocês vêm pedir alguma coisa, a gente fala, tá bom, me traz um uísque, um charuto, tá tudo bom. Tá, que é só para aliviar a tensão. Salve sua força. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aproveitando a sua ilustre presença, né? E as pessoas estão muito preocupadas com o início do ano, um caos mundial, né? E a espiritualidade tem uma visão, vamos dizer assim, com uma ótica muito privilegiada em relação a gente que está aterrado aqui, né? E esse colapso que as pessoas estão falando do nosso planeta, em específico aí no Ocidente, né, migrando para o Oriente, tem alguma percepção em relação a esse cenário na atualidade? A previsão a gente não pode fazer, tá bom? Que não é permitido para nós, até porque nem cigano eu sou. Mas, rapaz, não precisa nem ser especialista para perceber que vocês cavaram todos os históricos que vocês estão colhendo. Mas, olha, eu vou falar uma coisa aqui de um ponto de vista do lugar de onde nós estamos. Esse chacoalhão todo que vocês estão vivenciando e que vão vivenciar fortemente agora, vai chacoalhar mais ainda, vai chacoalhar a terra, chacoalhar literal, sabe? É muito vulcão, é muita terra mexendo, vai ter... O inferno agora vai começar a mostrar como ele é de verdade, né? Fogo jorrando de todo lado, e vem de cima e vem de baixo, né? Aí o povo vai falar que o apocalipse não é drone, calma, não tem ninguém cuspindo fogo do céu, é drone. Vocês vão vivenciar isso porque vocês estão entrando agora na fase de verdade daquilo que vocês chamam de nova era, de mudança de uma estrutura para outra. Então, quando isso acontece,
as coisas vão precisar ser ajustadas. Então as máscaras vão caindo, as pessoas vão mostrando quem realmente são, os poderes vão mudando de posição, porque se ao continuar tudo como estava, quando é que você vai ter uma revolução, reevolução? E eu não estou dizendo que tem que ser com guerra, né? Porque aí é escolha, tal da causa e efeito. Vocês estão escolhendo isso há séculos. Vocês repetem a mesma fórmula há séculos. Se vocês só tivessem olhado para Jesus e Roma, vocês já não precisavam agora fazer essa guerra que estão fazendo. Era só ter olhado que aquele cenário não funcionou. A história ensina, mas vocês não aprendem. Vocês repetem. Tá lá. Né? Roma cresceu de um tanto que não foi capaz de dar conta. O que aconteceu? Ruiu. Por quê? Porque aqueles que você confiou para dar um espaço para tomar conta daquele cenário todo, desonraram você mesmo, traíram você mesmo, e aí começa aquela confusão danada quando você vê, ruiu tudo. Precisa explicar de novo, ou você está vendo alguma coisa diferente do que está acontecendo hoje? É igual, rapaz. Então vai viver sim, e isso faz parte da evolução de vocês. Ninguém disse que seria fácil, e mais que isso, né, que dentro desse cenário todo, que aí eu quero deixar esse recado para vocês. Vocês estão entrando num movimento agora em que é muita desinformação e informação, tudo junto ao mesmo tempo. É a vantagem e a desvantagem de tudo isso que vocês chamam de tecnologia. Você está sendo convidado a discernir. Sabe o que é discernir? Analisa aquela situação e pensa, mas para pensar com consciência, né? Com entendimento. Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento, você precisa estudar, meu filho, minha filha, meu povo, minha pova. Olha só. E desculpe que eu estou dentro de um podcast, eu falei que eu usaria podcasts e outras tecnologias para fazer o meu trabalho, né? Porque eu sou comunicador dos infernos. Você não vai ficar aprendendo assistindo podcast só não. Você tem que ler os livros, você tem que estudar, se aprofundar, coisa boa e séria, tá bom? Estude coisa boa e séria, que tem muita informação séria, sempre esteve disponível. Agora você quer tudo mastigadinho, passarinho com o bico aberto, sabe? Esperando que venha colocar comida mastigada. Se você fica com o bico aberto, a comida que vai ser colocada na tua jugular é qualquer porcaria. Se você não fizer a sua escolha, vão escolher por você. Para você ter discernimento, que é o que é discernir? Veio a notícia, veio a informação, você olha aquilo e fala, rapaz, mas peraí, isso aqui tá estranho, peraí, deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu descascar isso aqui mais um pouco para ver o que está por trás dessa história que estão me contando. E mais um pouquinho ainda, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A hora que você começa a olhar, você vai falar, rapaz, isso aqui foi uma invenção danada, uma mentirada torta, isso aqui tudo, uma confusão, não vou mais, isso aqui não me interessa, deixa eu ir mais profundo. Isso é discernir, é você ter capacidade de pensar por você mesmo, sem que você precise de um líder para dizer para você o que você tem que fazer, sem que você precise de um guru, sem que você precise de um mentor, de um mestrão, de um exuzão, né? Não, porque agora é moda, né? Todo mundo quer um exu para chamar de seu, não é assim? Todo mundo quer um guru para chamar de seu. Rapaz, não é? Eu tô cansado de ouvir uma história que se repete há séculos. O teu mestre te habita. Caraca, bicho, que hora que você vai sacar essa? Que não tem nada aqui fora para você. O que tem para você de informação está dentro. Só que você se perde tanto na distração do que está aqui fora que você nunca ouve o que está aqui dentro. Nunca. Nunca. É surdo para você mesmo. Depois quer ter conexão com as entidades. Você não vai ter conexão, você não faz silêncio. É uma tagarelice o tempo todo. Como é que a gente... Você não escuta, a gente está até falando. Ô, idiota, você vai cair aí. Ô, meu filho, dá um passinho para trás. Mas você não escuta, não. Você não escuta porque você está interessado no ter, no parecer ser, no invejar o outro. E agora, com esses negócios de tecnologia, a coisa que mais tem inveja. Nossa, todo mundo se comparando com todo mundo. Se aparecendo o tempo todo, rapaz, é o corpo todo, que tem né? que ser não sei o quê, e puxa aqui, estica lá, e enche não sei aonde, porque eu tenho que ser igual àqueles camaradas que estão lá, porque é eles que são bons. Se não for igual a eles, eu estou fora do universo. Né? E é uma inveja, a inveja do... Aí... É só, e aí, o bom da guerra é que ela vai desvendando essas coisas, né? Olha, aquelas coisas maravilhosas, aqueles prédios gigantes, onde só alguns poucos tinham condição. Bastou uma bomba, derrubou tudo. É assim? Do Segundos. pó veio ao pó voltarás. Então é menos apego, é menos ter, e muito mais consciência de quem você é. O que você está fazendo aqui nesse plano, afinal de contas? Pergunte-se qual é o seu trabalho aqui na vida. Qual que você faz? Não estou perguntando assim, seu CPF, seu RG, se você é marceneiro,
advogado, dentista, não é isso. Qual é o seu trabalho? Que trabalho você faz no seu dia a dia para ser uma melhor pessoa com você, se auto-perdoando e sendo uma melhor pessoa com quem está à sua volta? Você tem noção disso? Não, não tem. Então comece por aí. Muito bom. Pergunta. E agora quem está assistindo, tem muitas perguntas aí, né? Você falou de Jesus, e aí tem uns chato de plantão que fala assim, olha, o guardião não fala de Jesus, não pode falar de Jesus. Não pode. Pecado. Então aí qual que é a relação? Segundo, passa a sua graça para o pessoal poder saber qual que é a sua linha. E terceiro quando o senhor não está aqui trabalhando com a moça que está aí, onde é a sua morada? Boa, gostei das perguntas aí. Pergunta, até que enfim alguém fez pergunta inteligente para nós, porque nós vamos nos lugares, o povo nem consegue perguntar. Bom, primeiro que a minha graça, eu não revelo a verdadeira, porque nós que trabalhamos nesses planos mais, que vocês gostam de chamar de denso, né, nas densidades, nós não revelamos os nossos verdadeiros nomes, nós usamos codinomes que se referem às nossas linhas de trabalho, que se referem à forma como nós atuamos nesses campos mais sutilizados, no caso, né, dos guardiões e das guardiãs nas sombras, os guardiões na parte externa e as guardiãs na parte interna, o que quer dizer que as nossas irmãs pombogiras, como vocês nominam, trabalham muito mais dentro dos seus sentimentos internos, e nós trabalhamos nessas sombras que vocês causam aqui fora. Então, meu nome, prazer nenhum em te conhecer, porque eu sou assim, se você não gostar, problema seu, e se você gostar, também é problema seu, é porteira, tranca porteira. Tranca porteira por quê? Porque eu trabalho na linha da evolução. Porteira é uma referência ao seu Omolu, meu patrão, mas não o maioral, né? O meu patrão maioral, antes de ser o seu Omolu, é o senhor Ogum, o ordenança, aquele que ordena, que traz a organização para o mundo. E tudo isso, como vocês gostam sempre de perguntar, são arquétipos. Porque nem Omolu, e nem Obaluaê, e nem Iemanjá, e nem Oxóssi, nem Oxum existem fisicamente. Eles são planos da evolução e da existência de tudo o que há no universo. E todo mundo tem energia de tudo isso aqui. Só que você pode ter um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, dependendo do trabalho que você faz. Nós, enquanto guardião, somos anjo igual qualquer outro, com o trabalho à esquerda, né? Você tem uma direita, você tem uma esquerda, não tem? Você acha negativo a esquerda e positivo a direita, de um ponto de vista bom ou mal, ou você precisa das duas para se equilibrar? Assim somos nós. Então eu trabalho sobre a ordenança de Ogum. Ogum, ou se você quiser chamar de São Miguel, tudo a mesma coisa. Dessa energia da ordem divina das coisas, da ordem divina que surge da fonte universal. Essa fonte, quando gerou tudo que há, que causou toda essa confusão que são vocês, essa é a ordem. Essa expansão é a ordem divina, né? Que vai sempre continuar se expandindo, você queira ou não queira, você goste ou não goste, isso vai continuar sempre expandindo. Isso é a ordem. Então eu trabalho para ele primeiro. Em segundo, para o seu Molu, que é essa energia, o Baluaê, cada um vai dar o nome, né? Também são forças distintas, mas enfim, da evolução, da passagem da sua sombra para o entendimento, para que ela possa, então, ser iluminada por você e aprender algo para a evolução. Por isso eu tenho esse nome de porteira, tranca porteira. E também trabalho para o Exército, porque você me perguntou o que você faz quando você não está aí, vindo aqui participar do podcast junto com ela. Eu faço o quê? Eu vou trabalhar para o senhor Tranca Ruas, que é o meu general no escalão, tá? Vamos dizer assim. Ele é o chefe do nosso exército, do exército para o qual eu presto serviço. O que você faz nesse exército, porteira? Eu e todos os soldados que fazemos parte desse exército tentamos dar conta da confusão que vocês fazem nos planos astral e tudo da vida, dessa energia toda torta que vocês emanam. A gente fica lá nas camadas mais, que vocês chamam de densas, e aí, só para você entender, não é um lugar, é um não lugar. Porque vocês acham que tem um endereço que você compra uma passagem e vai para lá. Não, não é assim. Isso onde nós atuamos é a criação da mente de vocês. Entende? Só que a criação coletiva cria um campo imenso. E esse campo imenso tem guerra, esse campo imenso tem
negativos contra positivos, tem aqueles que não entenderam ainda o porquê fazem o que fazem, continuam fazendo mais daquilo, e tem aqueles que estão lá sendo usados por aqueles que sabem mais do que aqueles que não sabem. Nossa, qualquer semelhança é mera coincidência do que vocês vivem aqui na Terra. É a réplica do original. É ali que nós trabalhamos, tentando amenizar os impactos das sombras de vocês. Agora, você imagine, se você, por exemplo, só para a gente fazer um cálculo aqui de matemática de padaria, pegando o lápis, se você teve aí, vai lá, umas 327 vidas, imagine que são 327 sombras. Porque se você tivesse dado conta de tudo, você não estava aqui mais, você estava no outro plano, você estava lá com a Dona Maria, a Avó Maria e outras entidades que estão no outro nível lá, né, noutra fase do game. Mas se você está aqui no corpo físico, é porque tem sombra tua infernizando os planos astralinos. Então os guardiões fazem esse trabalho, porque a hora que, por exemplo, você vê uma notícia, agora eu vou explicar para você, você vê uma notícia, aquela notícia te pega, ai, que ódio dessa notícia, mesmo que você seja um cara já inteligente, discernente, né, mais evoluído aí nos conceitos, nos conhecimentos, sempre vai pegar você num valor teu, né, sempre, esse é o jogo. Pega no valor para a gente vai ver até onde esse camarada está pronto. Quero ver se ele aprendeu com Jesus. Dê outra face. Não tá, ninguém tá. Vou estar aqui raríssimas exceções, pouquíssimas. Então coisas vão te pegar. A hora que aquilo te pega, mesmo que você não reaja no sentido de ir lá e vou dar uma bufetada, eu vou tomar partido e fazer alguma coisa, isso já movimentou dentro do teu corpo físico os teus chakras, todos os teus hormônios, a tua energia já mudou. A hora que você faz isso, plim, desperta aquela alminha que tem semelhança com esse sentimento que você despertou aqui. E ela, dali da onde ela está, ela já volta e já quer. Cadê que eu vou destruir? E às vezes, se você está mais desavisado no rolê, essa energia te pega para valer. E às vezes aquela notícia ruim, que você não reagiu a ela no sentido de ter alguma atitude mais drástica, ela te acompanha. E fica, porque aquela alminha sua do passado está lá. Tipo aquele camarada que, gente boa, ele desencarnou. Thriller, né? Esse cara aí. Tá lá andando atrás de você lá. Aí você chega na sua casa, encontra a sua mulher, chega, olha para sua mulher, tinha tudo para ser uma noite comum, normal, de um jantar especial, nada além disso. Você já olha para ela, por que você tá com essa cara olhando para mim? Pronto, já descarregou ali aquela energia. Pronto, já formou o foie. Ai, é assim que as guerras acontecem. E veio uma pergunta dos bastidores aí de alguém que a Andréa conhece, né? Muito bem. A pergunta é por que somos dualidade? Rapaz, essa pergunta é muito boa. Porque somos espírito e matéria? Não é? Começa aí a dualidade. O espírito mergulhou na matéria, começou a involução, né? Porque se você não entendeu ainda, o espírito evolui indo para a matéria para aprender. Não é a matéria que evolui, é o espírito que desce para a matéria. Rapaz, vou até contar uma história aqui que eu não sei se você sabe. Eu adoro essa parte. Você já viu que as culturas antigas aí, os povos antigos, tudo tem uns falos gigantes nos seus sítios arqueológicos? Já viu? Não vou falar. Nossa, a gente estava falando disso aí antes de começar. Não vou falar outra coisa. Símbolo fálico, né? Isso. Você já viu? Tem uns lugares lá na Colômbia, rapaz, não é um sítio arqueológico, é um parquinho de diversão de falo. Tem falo de todas as formas, tamanhos, grossura, cabedal, blá, blá. Vai lá, você vai se divertir. Quem gosta, vai, você vai se divertir. De pedra e tantos outros lugares. Você sabe por quê? Você sabe por quê que os antigos cultuavam isso? Porque o espírito é o falo que fecunda a matéria. Não é uma ode ao masculino. Não é o masculino, como é que hoje está muito na moda falar, o patriarcado. E não estou falando que não existe, mas estou querendo só explicar. O espírito fecunda a matéria. A matéria é a sombra que recebe do espírito a luz. E ela gera luz lá na sombra, porque a luz precisa ser protegida ali, para então ela vir à tona. E aí essa dualidade, porque você tem luz e sombra, espírito e matéria gerando vida. Essa é a dualidade. Porque o tempo todo você, quando surge aqui como um ser humano,
você só se identifica com uma porção sua que é a matéria, porque é a que você está tocando aí em você. É as coisas que você está pegando. E você esquece do espírito, e isso gera dualidade, porque dentro de você, não dentro onde está correndo o sangue, mas dentro, enquanto centelha, enquanto pentelha divina, você tem ali um canal de comunicação que está o tempo todo te lembrando que você é além daquilo, que você é um espírito vivendo aquela experiência, e que quando você se integra disso tudo, você acende a esse espírito novamente, rapaz. Por isso tem dualidade. A dualidade é própria da matéria e do espírito. Se só tivesse matéria, não tinha dualidade. Se só tivesse espírito, também não. Mas não dá para existir absolutamente nada disso que a gente está vendo aqui se não estiverem as duas coisas juntas. Só existe espírito e matéria vivendo a experiência porque elas se uniram. Nem é má, nem é boa. Só é luz e sombra. A luz aprende com a sombra aprende com a luz. Quando as duas se integram em yang, um completo, um todo. E eu vou aproveitar essa polaridade da energia do teu trabalho para perguntar, para dar uma sugestão para as pessoas que hoje, muitas pessoas consomem os conteúdos aqui, são espiritualistas. Mas muitas pessoas também se perdem da espiritualidade porque estão querendo viver somente a espiritualidade. Para essas pessoas que estão lá nas nuvens, qual seria uma prática adequada para que as pessoas também entendam que estão vivendo aqui na Terra? Aterrar, né? Botar o pé na terra literal, né? Sentir o chão, parar de achar que as respostas vão vir de fora, porque esse povo que fica aí nesse A1, não tô falando pra você não fazer, tá bom? Faça. Mas isso não te salva, se manter nessa hipocrisia, isso aí virou ego já. O ego disfarçado de espiritualidade. Eu tô tão evoluído que eu não me envolvo mais nos problemas terrenos, eu não tô mais nessa frequência. Rapaz, para. Enquanto você estiver aqui, você tá nessa frequência. Você pode ter um pouco mais de entendimento de uma coisa ou outra, mas ainda não entendeu nada, porque você está se colocando à parte disso, você faz parte de toda essa confusão. Então você tem que aterrar e fazer algo de bom para todos, não só para o seu grupinho, para aqueles que são iguais a você. E também não adianta ficar só fazendo oração para um planeta, não. Né? Qual é a sua ação? Oração é ação. Ora e age. Aliás, para de fazer oração pedindo. Ai, Senhor, me ajuda. Para. Exu, me ajuda. Rapaz, eu vou contar uma história que eu adoro, né? Aconteceu com o seu Ogum. O camarada foi lá, chega no terreiro e pede uma ajuda para arrumar emprego, né? Aí, pra Exu, né? Sempre é pra Exu que você vai pedir essas coisas da matéria, né? Não? Aí a gente ensina uma macumba. Vou ensinar, pega a caneta aí e anota, assim você já faz. Chega em casa, pega a sua carteira de trabalho. 2 espadas de São Jorge. Uma vela azul caneta. Caneta azul, azul caneta. Não pode falar que é propaganda, né? Daquela música. Camarada inteligente esse. Você vai pegar uma vela azul caneta, vai cruzar a espada de São Jorge num chão da sua casa, coloca a sua carteira de trabalho lá, a CTPS, né? Não. Acende a vela azul caneta. Faz uma prece para São Jorge Ogum e espera que tudo vai funcionar. 2 dias depois, São Jorge vai bater na sua porta, vai apiar o cavalo branco dele lá na porta da sua casa, vai abrir a porta, vai entrar, você vai estar muito belo, formoso, pimpão, sentado no seu belo sofá, rolando o feed de todas essas coisas que você gosta, e então São Jorge vai entrar e vai dizer para você: cheguei, camarada, para te socorrer, me dá aí os teus currículos que agora eu vou distribuir para você. E qual é a proximidade dos mentores, dos guias espirituais, com os seres humanos aqui encarnados, né? E qual será a diferença fundamental para os próximos anos? Qual que está sendo a diferença de, por exemplo, 30 anos atrás, para um trabalho de um espírito para com as pessoas na matéria? Quais eram os maneirismos e coisas que estão deixando de acontecer e que hoje as pessoas até confundem? Bom, primeiro que a cada época foram necessárias determinadas circunstâncias para que as pessoas compreendessem, entendessem e aprendessem. E como tudo evolui, esse plano e essa conexão também está evoluindo. Mas vai depender muito de cada um. E eu sempre digo, você está num terreiro trabalhando, você está numa casa espírita, se você está lá, você concordou com aquelas regras, siga as regras daquela casa. Se você não concorda, pica a mula. E vai montar o seu, quero ver se você tem culhão. Agora você está lá, siga a regra. Agora,
Nós que estamos trabalhando aqui nesse novo formato, vamos chamar assim, e muitos estão fazendo isso, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: o menos é mais daqui para frente. O menos é mais. Esses símbolos, todas essas, os usos de todos esses elementos magísticos, isso já encarcerou muitas pessoas aqui na matéria. Isso tudo que foi chamado de oculto e que veio para o não oculto de forma muito errática, muitas vezes para uso para atrair prosperidade, isso e aquilo outro, está confundindo mais do que ajudando, porque as pessoas continuam na dependência e não se autorresponsabilizam. Hoje o nosso papel é trazer autorresponsabilidade pro encarnado. A gente não pode ficar perdendo energia tratando o desencarnado mais, porque o desencarnado com problema é o encarnado não resolvido. O desencarnado obsessor é o encarnado que não está, que está lá assistindo a notícia ruim, entrando nessa energia. Então não adianta ir lá no terreiro tomar passe, voltar para casa uma semana depois e voltar para o terreiro, porque você já se carregou de tudo de novo. Aquele lá, obsessorzinho, irmãozinho que a gente recolheu, beleza, mas tem quantos aqui fora ainda? Você vai ficar fazendo esse desserviço até quando? Então a hora agora é de tratar o encarnado. E como que se trata isso? Responsabilidade pelos teus atos e ações, pelas tuas escolhas, pelo teu dia a dia, pela tua vida, não a do outro, que a gente começou essa conversa assim, né, dos fofoqueiros de plantão, dos invejosos de plantão. É assim que as coisas vão mudar. É assim que você vai ser melhor e é assim que nós agora vamos atuar. Um guardião, um ser de luz, quem estiver vindo falar, se ele não estiver vindo falar para você te dar verdades inconvenientes, doela quem doela, no sentido de você se reformar, desconfie, camarada. Desconfie. Porque o trabalho verdadeiro daqueles que são guias não é te ensinar o que fazer, no sentido de, pega isso aqui, faz aquilo ali. Não, é de realmente te mostrar que é você quem tem o poder para mudar tudo. A correção da rota está na tua mão, nós não podemos interferir no seu livre-arbítrio, que sim, ô cidadã e cidadão, você tem. Na vida na carne, você tem livre-arbítrio. Quando você desencarna é outra conversa. Mas nós estamos falando do encarnado. Para de pensar o que vai acontecer depois que você morrer, porque depois que você morrer não vai resolver o que a gente tem que resolver com vocês aqui enquanto você está vivo. Aqui, na matéria, você tem livre-arbítrio, sim. E se alguém está te controlando, se você está deixando a mídia te controlar, a notícia te controlar, os desrespeitos te controlar, é porque você é fraco. Porque você não tem capacidade de lidar com a tua própria existência, você não tem capacidade de ser responsável por você mesmo. E ser responsável dói, é ser grande. Você já viu que a dona Helena chama todo mundo de criança, a dona Maria também? Ela não chama vocês de criança porque vocês... Ai, carinho. Não, porque é todo mundo, bando de criança chorando no planeta, esperando que um salvador venha salvar. Aliás, você me perguntou de Jesus, é para ele que eu trabalho também. Fazemos parte do mesmo grupo. Jesus é um camarada incrível, né? Que vocês colocam ele num lugar que não é dele, porque ele não é rei, ele não é Deus, ele é irmão, teu, meu e de todo mundo. Um irmão, um camarada tão inteligente que foi capaz de entender o jogo e tentou transmitir isso, mas as pessoas não são tão inteligentes quanto ele, então demora muito tempo para entender. Tudo o que ele ensinou foi exatamente você aprender a amar você, para você poder amar o outro. A moça falou aqui agora há pouco que você vai se conhecendo, vai despertando esse auto-amor, que é autoconhecimento, é auto-amor. Auto-amor não é ficar... Ai, isso não confunda, né? Não confunda. Autoestima, ficar, eu descobri o alto-amor porque agora eu estou malhando 5 vezes por semana e ganhei músculo. Não, rapaz, não que você não deva cuidar do teu corpo, né? Porque é onde você vai cumprir a missão. Mas sem a vaidade, no sentido de, para que você faz o que você faz? Com você mesmo, que você está consumindo de música, livro, notícia, informação, o que você está consumindo que vai transformar você num ser humano melhor? É você, é tu com tu, nosso lema é tu com tu, é um samba. Se você faz isso, você vai se tornando gradativamente melhor, evoluído, resolvido, menos problema para as energias densas. Você não vira massa de manobra desse coletivo que está te... É claro, se você não pensa, alguém vai pensar por você. Você pega hoje, eu fico observando a maioria das pessoas, elas passam 24 horas do dia com pensamentos completamente distorcido, poluído. É tão rápido agora que ela sai de um pensamento idiota para outro imbecil em questão de segundos. E é ali envolvida naquele negócio que ela nem sabe o que é, é uma corrida, que ela também não sabe para onde que ela está correndo, depois acaba o dia,
Aí ela abre uma e diz, eu mereço o vício. Que eu mereço. Merece o quê? Merece ficar aí nesse seu inferno, sendo escravo de você mesmo, porque você não é capaz de mudar a sua própria história, porque você acha que alguém está te causando isso tudo? Autorresponsabilidade. Gosto muito dessa frase. Criança chora e reclama, adulto resolve. Está na hora de agora vocês irem para a fase adulta. É isso que esses movimentos no planeta vão trazer vocês agora, a fase adulta, amadurecimento da vida. Porque para enfrentar tudo que está por vir, inclusive crise, recessão, dinheiro vai sumir mesmo, verdade. O apagão do 3 dias não vai ficar sem luz, não é isso, não. E nem é 3 dias corrido contado no relógio, né? Esse apagão é o apagão de tudo que era antes, daquilo que vocês se apoiaram para ter segurança antes. Esse é o apagão, mas porque alguém lá fora está fazendo isso? Não, camarada, são vocês mesmo. Quem é que está ditando a regra para todo mundo? Porque assim, se tem alguém que é dono do poder, é porque vocês estão dando poder para ele, entende como é que é? Não, é tão lógico isso. Ah, mas eu não dou, não tô, eu não. Ah, não. Você não está comendo nada, não está consumindo nada, não está comprando nada. Estou vendo um monte de microfone aqui que é comprado de não sei de onde. Tô vendo Não é assim? Mas você também não pode parar de viver, não é isso? Não é assim que a pessoa pensa? Ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Eu fico aqui na minha, só esperando que porque se sobrar para mim, depois eu vejo o que eu faço. Não é não? Esse é o conforto dessa zona desconfortável, porque você fica na sua bolha da espiritualidade, que essa foi a pergunta, fica naquela bolha e não vê que você faz parte de todo esse sistema e desse processo. É sistêmico. É um sistema onde o que você pensa, o que você faz, toca o outro, o outro, o outro, o outro. Isso vai criando essa rede neural de informação e de desinformação. Se alguém tem poder, é porque você está dando poder para ele. Comece a rever os seus próprios conceitos, sua própria forma de lidar com o dia a dia. Também não estou propondo que você largue tudo e fale, agora eu vou virar ermitão e vou viver de luz. Não, você está na matéria viva dela. Adquira o que você precisa para fazer o bem, para fazer o melhor, mas lembre-se de por que e para que você faz o que faz. Você não faz o que faz para sobreviver, essa fase já passou. Você faz o que faz porque a vida é eterna. É pela vida que você faz. Então pergunte se eu estou fazendo pela vida, e se eu estou fazendo é por mim e vai ser bom para todos, então continue. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta antes de propor uma mensagem geral ao pessoal, que é uma pergunta mais complexa, em relação ao livre-arbítrio, tá? Em relação ao trabalho espiritual, que eu sei também que tem um outro peso. Ah, e chuta uma água também, só para te tirar a dúvida, tá? A água é bom, né? Qual é a questão, qual é a outorga que seres espirituais dessa linha têm dentro do caos? Porque vamos colocar aqui entre pontos. Agentes da lei, muitas vezes, precisam agir sem que o livre-arbítrio do outro seja respeitado, porque ele está fazendo algo que prejudica uma galera, certo? Um bombeiro precisa agir, um policial, certo. tal. Perfeito. Um agente da lei. Ou seja, nessa hora, o livre-arbítrio do outro precisa ser suprimido, certo? E qual que é a outorga dos seres espirituais dentro do caos para agir e falar, não, sua vontade não vai ser respeitada porque a gente precisa agir pela lei real aqui? O livre-arbítrio. A resposta é essa. Porque, vamos lá. O livre-arbítrio de quem daí? Olha só, você me falou, vou responder com a sua pergunta. Você me falou, né, da ação que é feita diante de um caos provocado por alguém, né? E aí, se a gente vai lá interferir nisso que esse alguém está fazendo, a gente está interferindo no livre-arbítrio dele, não é isso? Mas se ele está causando um caos desproporcional para tantas outras pessoas, ele não está interferindo no livre-arbítrio? Ele não está criando um desequilíbrio? Eu trabalho para a ordem, para o equilíbrio, para a justiça, para o bem, para o amor, para o que é belo, para o que é certo. Se aquilo ali estiver em desordem, a gente pode interceder, sim, e fazemos muitas vezes. Essa é a nossa função. Quando a gente está com o nosso exército ali, somos chamados, a gente faz esse trabalho. Agora, é que aquilo, né? A gente não age aqui nesse campo que vocês estão visualizando, né? A gente está agindo em campos sutis que vocês não conseguem ter percepção. Às vezes vocês vão buscar ajuda em terreiro porque fizeram magia, trabalho de magia negativa mesmo, coisa ruim, brava. O que a gente sabe é que
O povo adora, né? A gente também fica aqui só observando. Aliás, já vou responder. Esses que atuam com isso, né? Os irmãos negativos que apoiam esse tipo de situação, né? Que eu chamo de irmão, porque somos todos irmãos. Até aquilo que você não gosta, porque até o mal está trabalhando para o bem, ele só não sabe disso. Eu sei que você não gosta dessa frase, esse problema é teu. Vai olhar dentro de você, porque é que você se acha melhor do que o mal que você está julgando. Porque quando você pensa assim, é porque você está cheio desse mal, dessa maldade crítica, ácida e azeda que você tem dentro de você para falar mal dos outros, para criticar o que os outros fazem e não levantar tua bunda do teu sofá para fazer nada de útil pelo planeta. Então, dorme com esse barulhinho aí que foi para você esse recado. Então, olha só. Você chega aí, realmente, o que esses irmãos estão fazendo? Eles estão fazendo o que você está pedindo, porque eles se nutrem disso. Eles consomem a tua energia fazendo isso. Você chega para eles e fala, eu dou qualquer coisa em troca disso que eu vou fazer. Eu dou qualquer coisa em troca do dinheiro, eu dou qualquer coisa em troca do amor da minha vida, eu dou qualquer coisa. O amor, né? Engano, porque amor de verdade não precisa tomar nada de ninguém, né? Isso vai ser natural. Enfim, seja lá qual foi a sua razão. Eu dou o que for para acabar com a vida daquele meu inimigo. Não é assim? O espírito que está do lado de lá e que não tem nenhum tipo de virtude ainda, não desenvolveu isso, que ainda está lá naquele sentimento da reticidade, ele precisa se alimentar disso. Porque vocês não entendem o que vocês têm de diferente de quem está desencarnado. Prana, energia prânica, vocês têm ectoplasma, que quem está desencarnado não tem. Essa energia mais valiosa que existe, mais valiosa, né? E que está presente em lugares muito especiais. Nas crianças muito novas, ainda puras e ingênuas, né? Nas mulheres, na sua energia. Não à toa essas pessoas são usadas para muitos trabalhos que a gente, né, está acompanhando hoje em dia, que vocês estão vendo aí, e que não é nenhuma novidade, isso aí acontece há séculos. Só repetição de padrão, mas enfim. Esse irmão negativo, ele se nutre dessa sua energia, então você vai lá negociar com ele, ele vai te oferecer, ele vai te entregar até um certo ponto que você pediu, para ele poder ter de você o que ele quer, que é o prana, a energia, tá? É isso. Então não tem certo nem errado, porque se tem alguma coisa agindo dessa forma é porque alguém está pagando para isso acontecer, entende o que eu quero dizer? Ali tem livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio de quem pediu. Porque ninguém sai da onde tiver para fazer as coisas negativas aleatoriamente. Vamos escolher um que está passando na rua e vamos mandar uma macumba nele. Macumba também não é, esse não é o termo, estou usando, que é o termo que vocês mais corriqueiramente conhecem, porque macumba é um termo técnico de uma cultura que nós respeitamos muito, que não tem nada a ver com o que todo mundo fala. Mas enfim, né? Vamos mandar uma magia lá no peito dele. Não estamos fazendo nada, vamos fazer uma arruaça, vamos? Sai aquele bando de louco para a rua, né? The Walking Dead. Vamos pegar alguém, vamos mandar, isso, flechas de incendiárias naquele corpo passante. Não, rapaz, não é assim, né? E além do que, ninguém manda fazer nada para o outro sem que haja motivos, né? Não é deliberado, sempre tem ali o meu inimigo, o meu amor, o meu dinheiro, não é assim? Enfim, aí você chega e vai num lugar para desfazer isso, vai pedir ajuda. Quando você chega lá e a gente percebe dentro do teu campo que realmente foi feito algo desproporcional, as rusgas que vocês vão ter que resolver aqui nessa vida, e foi desproporcional, e que está sendo usado de má fé e de magia negativa, que fere o livre-arbítrio, nós atuamos sim. Desmanchamos sim. Esse é o nosso trabalho. E é isso mesmo, mandamos prender, mandamos ir para o julgamento, tudo como vocês fazem aqui no plano terreno. Isso aconteceu comigo, camarada. Antes de eu ser o que eu sou hoje, nesse local onde eu atuo, eu trabalhei para esse outro lado da força. Fui escravo, trabalhei, até que um dia eu fui resgatado lá. Fui resgatado. Você nem vai imaginar por quem foi pedir meu resgate. Consegue imaginar quem é que tem coragem de resgatar um ser humano desencarnado, que está na erradicidade, fazendo horrores lá nos infernos das catacumbas dos além? Quem teria coragem de fazer isso? Quem é a única pessoa que tem coragem de ainda acreditar e ajudar, visitar na cadeia, Mãe. Puta que pariu. Rapaz, vocês têm que se curar com mãe mesmo, viu? Porque, olha, mãe é um negócio impressionante. Prece de mãe, pedido de mãe, não tem pra ninguém. Fui resgatada a pedido da minha mãe.
E aí, depois disso, é uma história comprida, né? Eu comecei a trabalhar para o outro lado da força, né? E aí eu entendo o que acontece porque eu estive dos dois lados, entendeu? Por isso que não é sobre certo e errado, é sobre o tempo que você leva para você concluir determinados assuntos. Aí você vai me perguntar, e vocês estão evoluindo aí onde vocês estão? Nós temos entendimento, onde eu estou, eu tenho mais entendimento que vocês, com certeza. Mas a hora que eu reencarnar, isso aqui não vai chegar comigo nesse momento. Eu posso acessar isso lá na frente, com os meus comportamentos e atitudes, posso melhorar, posso estacionar, porque o meu karma eu ainda vou vir resolver. E sabe qual é o meu? Culpa. Sentimentinho de culpa. Inclusive, eu deixei ela lá fora, porque os gatos têm medo dela. Tá desse tamanho já, Fifi. De vez em quando tem que dar uma depilada, né? Tão peluda que ela tá. Se o senhor reencarnar, você procura a Andréia, que ela ajuda você a resgatar tudo Não, isso rapaz, aí. nós não podemos reencarnar na mesma linha de tempo agora, porque os trabalhos são esses. Neste momento, estou para ela, e eu espero que ela esteja para mim no momento oportuno, mas também nunca saberemos quando será, nem como, nem porquê. Mas é assim que funciona a roda da vida. E eu vou te dizer mais, tudo parente. Isso aqui é uma grande suruba do astral. Todo mundo já casou com todo mundo, já fez filho com todo mundo, já abandonou, já voltou. Isso é a verdadeira suruba do astral. Todos somos, no final das contas, um emaranhado sistêmico. Sua família espiritual é exatamente isso. Você está com esse grupo que te acompanha, todos vocês têm, tá? Até você que é evangélico, que eu sei que está aqui assistindo, esteja abençoado em nome de Jesus. Jesus te salva, eu não. Jesus te salva, eu não. Você que está aqui acompanhando, todos. Tem todas essas energias te acompanhando. Tem uma galera torcendo por você. Mas ninguém está aqui torcendo por você porque é tipo time de futebol, vou torcer para você ganhar. Não, sabe por quê? Porque quando você evolui, quando você melhora, todos nós desemaranhamos com você, nós, dos enganos que nos prendem. Parte da minha culpa tem a ver com ela. Entendeu? Então, quando ela vai fazendo o trabalho dela, esses sentimentos vão se desemaranhando, vão se limpando esses cordões energéticos que nos ligam, vai passando mais fluido ali, né? A teia energética vai cumprindo a sua função e a gente começa, então, a ter possibilidade de avançar. Por isso que você tem que ser responsável, porque a tua evolução é responsável pela evolução de muitos. É uma energia em ascendente, só que para isso subir, ela precisa de força. Força motriz, e a força motriz é todo mundo junto. E aí vem esse chá de plantão falar que vocês estão servindo de fazenda, de energia para os que vão, né? Assim, é porque está fazendo interpretação errada disso que eu estou falando. É um vórtice que fica o tempo todo girando. Só que o tempo todo vocês estão aqui, ó, na mesma rodinha. Agora está na hora de fazer o, sabe, o impulso. Ir para o próximo nível do game, que também não é um outro lugar. Você pode ir para as frequências mais elevadas que você quiser. Quando você se eleva em pensamento, quando às vezes você está, né, cada um com o seu ema, cada um com o seu problema, mas às vezes você está lá numa praia, numa mata, vendo criança brincar, vendo, sei lá, ouvindo uma música boa, você transcende, rapaz. Esse lapso de transcendência, você já foi para uma frequência muito elevada. Lembre-se disso quando você se perder. Esse é o estado de consciência que você precisa estar sempre. Então, quando você se perder e falar, ai, como que é estar nisso? Lembra, às vezes foi quando nasceu seu filho. Não tem todo mundo, não diz que aquele momento foi o momento mais incrível da sua vida? Tive ali um lapso de Deus. Lembre-se disso. Essa é a constante. Todo o resto é variável. Que você está deixando entrar na sua jornada. Muito bom, gostei muito. Eu vou pedir para dar uma mensagem geral para quem está assistindo, mas antes, pessoal, concentra aqui ainda, tá? Vai na nossa descrição que vai ter todos os contatos da convidada. Se acompanha ela nas redes sociais também, tem muita coisa também do seu porteira lá, de outras entidades. Deixa o teu like, se inscreva e concentra aqui, tá? Veja quantas vezes for preciso para armazenar as ideias. Eu vou pedir para o senhor passar uma mensagem para todo mundo que está assistindo de uma forma coletiva, né? Algo que sirva para a galera em geral. Rapaz, mas tudo que eu fiz até aqui foi isso, né? Mas eu vou deixar uma mensagem para vocês abrirem as suas mentes. E eu vou fazer isso contando uma pequena história.
Teve um tempo que todos vocês e nós, porque todos nós somos seres humanos, tá bom? Até porque, a partir do momento que a gente caiu aqui na matéria, que o espírito animou a matéria, todos somos seres humanos, tá? Teve um momento nessa jornada em que todos nós sentávamos juntos para contarmos histórias. E essas histórias estavam falando de futuro. E agora eu quero deixar uma mensagem para vocês. Todas as vezes que você tiver um vislumbre de algo incrível que você é, lembre-se que é você mesmo contando essa história para você, porque você está tendo a memória dessa conversa que aconteceu nesse tempo. Agora, esse tempo, ele não é passado, esse tempo é futuro. Porque vocês têm uma ideia fixa de que vocês vivem numa linha de tempo que é reta. Não existe nem passado, nem futuro. Só existe presente. Então você, quando lembra desses lapsos de que dá certo, que você é capaz, que você tem capacidade de ser responsável por você mesmo, de fazer escolhas diferentes, de mudar, de levantar daí, de ter coragem, de ação, né, de orar, que eu tenha energia e força para fazer o que eu preciso, porque eu vou fazer agora, decidi, pronto, vou realizar. Quando você faz isso, você está recebendo a mensagem daquele tempo que nós sentávamos todos juntos e dissemos: que bom que é estar aqui, neste momento, neste agora, fazendo exatamente tudo isso que nós estamos fazendo, construindo este mundo novo. Esse é o seu eu do futuro falando para você. Lembre-se disso. E eu agora vou deixar não é uma mensagem, vou deixar um exercício, como vocês gostam de falar, para vocês fazerem, principalmente para vocês que ficam aí se conectando com tudo quanto é energia ruim. Inclusive você que não gostou disso e acha que Exu não pode fazer nada disso que eu estou fazendo, você também vai fazer, porque eu sei, você não gosta, mas você faz tudo que a gente ensina na internet. Então aproveita. Todos os dias pela manhã, quando você despertar, abrir os olhos, primeira coisa que você vai fazer antes de olhar a porcaria desse aparelhinho de celular, mesmo que seja para vir assistir eu aqui, espera um pouco. Antes, abrir os teus olhos, agradeça pelo presente. Agradeça, só isso, eu agradeço pelo presente. Segunda coisa que você vai fazer nesse exato momento, imagine-se envolvido por uma pirâmide azul. E dentro dessa pirâmide, imagine que você está conversando com o seu eu do futuro, o seu eu superior. Imagine-se conversando com ele. E pergunte para ele, o que nós temos para fazer de melhor hoje? O que é que você está me contando nessa nossa reunião que eu posso me lembrar agora e que vai mudar todo o sentido e a direção da minha vida para melhor e todo o sentido e a direção da vida de todos com quem eu me conectar hoje? Faz isso. Imagine-se nessa pirâmide, fique nela o dia todo. Imagine que ela é espelhada, sabe? Uma pirâmide perfeita. E toda a face externa dela é espelhada. Por quê? Porque nada que é de fora te pega. E tudo que está dentro é teu. Ema, 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 tu com tu, resolve tuas dores. Ninguém vai salvar você de você mesmo. Mas o que não precisa, né, da energia densa de fora, para você não ficar tal da esponjinha, você pode deixar para fora, né, o espelhinho. E dar conta do seu dia. A melhor prece que você faz é conversar com você mesmo. Antes de ouvir o seu horóscopo diário, antes de ouvir o tarô do dia, antes de ouvir qualquer coisa, ouça a tua própria voz. Faça isso todos os dias que você vai ver que vai ter um momento que você vai falar assim, caraca, bicho, nem eu sabia que eu sabia o que eu sei. Depois você vem contar para nós aqui nos comentários, não é assim?